Cadê ele? Põe ele aqui na tela. Olha só, Freitel, meu irmão, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, grande Jarbas. É alegria imensa estar com você aí, participando desta programação, vivendo nesse tempo de graça, de chamado e de experiência com Deus. Freitel, está aqui também no estúdio o fundador, ele também é professor, Arnaud Dantas. Arnaud, esse é o Freitel. Uma boa tarde, né, Freitel? Frei, uma alegria lhe conhecer, viu? Uma alegria lhe conhecer. Grande alegria minha, viu? Amém. Paz e bem para toda a comunidade, para todos vocês. Freitel, me diz uma coisa, quando o senhor quis ser frei, como foi para todos que estavam ali a seu redor? A vocação religiosa é uma vocação que nem mesmo nós sabemos quando é realmente que ela nasce. Na verdade, existem passos que são dados, que vão sendo dados, e experiências que são feitas que nos levam, de fato, a um discernimento maior desse chamado de Deus, pois não é uma vontade nossa, é um chamado de Deus que nós vivemos uma experiência muito forte, a ponto de traduzirmos aí nessa resposta vocacional. Essa resposta vocacional nasce realmente da vontade de Deus e vem para nós um apelo fortíssimo para que possamos dar passos na vida religiosa. O ser frade vai surgindo a partir da experiência em que vivemos e também do chamado em que ouvimos. Deus nos chama a fazer experiências de vida. Isso daí é uma coisa que não podemos dissociar da vida. O chamado de Deus e a nossa vida, pois, ontologicamente, todos nós somos de Deus, saímos dele e iremos voltar para ele de novo, dentro dessa dinâmica da realidade divina. Então, o ser frade é mais uma proposta de acolhimento de uma vida religiosa dentro do espaço franciscano, ou dentro de uma inspiração franciscana, partindo aí de Francisco de Assis. A experiência de Francisco de Assis é uma experiência muito forte e que nos leva realmente a viver esse ser frade, palmilhando os caminhos de Jesus, a vida de Jesus, ao mesmo tempo inspirados pelo segmento ou pelo pensamento de Francisco de Assis. Essa é uma experiência que não faz, assim, até dizer que faz sentido na vida do humano, a experiência de Deus, ela muitas vezes é sem sentido mesmo, porque nós não conhecemos aquilo Passando aqui. que Deus promete para nós. Né? Então, tem todo uma situação de vida e de proposta que nós, religiosos, nos colocamos diante de Deus, pedindo sempre a Ele que nos mostre como segui-lo, como eu devo te seguir. Isso é um chamado constante, e isso é uma experiência constante. Não é uma experiência velha, é uma experiência sempre nova, ela está sempre renovada. Esse é o chamado que Deus faz para cada um de nós viver. Freitel, o que é a ordem dos frades menores capuchinos e quais os princípios? Olha, a ordem dos frades menores capuchinhos é uma ordem fundada por Francisco, uma ramificação, na verdade, da primeira ordem, fundada por Francisco, que vive aí dentro do segmento franciscano e que nasceu aí depois de uma experiência de um grupo de frades que desejavam viver uma vida de Francisco, que até então não tinha muita vivência, que era justamente o trabalho missionário e o trabalho
ou o jeito contemplativo de Francisco. Existia em Francisco é um homem que deixou experiências assim muito profundas de trabalho, de oração, de contemplação, de vida, inspirou muitos segmentos, não só católicos, apostólicos romanos, mas também evangélicos. Temos comunidades evangélicas aí que são franciscanas. Temos franciscanos protestantes, né, por conta de uma inspiração de Francisco que foi profunda, de um segmento de vida, desse chamado de Deus que ele respondeu assim com a própria vida. Então, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, ela vem aí de 1525, mais ou menos, e foi inspirada em Francisco, mas com um grupo de frades liderado por Frei Mateus Bástio, que chegou a unificar um grupo e fundar aí essa ramificação dos frades menores capuchinhos, né, que vive essa experiência, vive a regra de Francisco de Assis, a primeira regra, com uma constituição de vida diferente da dos frades menores. É uma experiência diferente, é uma vida completamente diferente. Frei, eu tinha um testemunho, enquanto o senhor falava. Eu vivi uma experiência muito forte quando eu tinha por volta dos 17 anos com São Francisco. Inclusive nos escritos da comunidade eu digo isso, eu era um católico protestante, assim, eu não amava Nossa Senhora, eu não podia nem dizer que eu era católico, né? Uma dificuldade de amar Nossa Senhora e de amar os santos. E eu assisti um filme, Irmão Sol e Irmão Lua, e aquele filme mudou a minha vida. A palavra que eu posso usar, eu fiquei assim, apaixonado pela história de São Francisco. Ele inclusive é baluarte da nossa comunidade, São Francisco de Assis. Enquanto o senhor falava da inspiração que ele gerou uma profunda inspiração na igreja de sua época, mas hoje, no contexto também das comunidades novas, quase todas as comunidades que eu conheço têm São Francisco como baluarte. Então assim, e o senhor colocando muitos protestantes, é verdade. Tem protestantes que falam muito mal da Igreja Católica, mas quando coloca o nome de São Francisco, gera um respeito. Porque a figura de Francisco de Assis, o homem do milênio, né? Alguém que realmente, com sua vida, com seu testemunho de vida, porque ele fez algo interessante. Ele não saiu da igreja para modificá-la, né? Ele ficou dentro da igreja e ele inspirou a igreja de sua época, como ele ainda inspira a igreja. E aí, Abelardo, quando você colocou que nós vamos falar de jovens, ninguém melhor do que o jovem de Assis, que lá no século 12, 13, inspirou a juventude da época, mas inspira a juventude de ainda hoje. Freitel? Pronto, Abelardo. Então tá aí, Freitel, para a gente entender um pouquinho mais, para ser um frei, o que temos que deixar para trás? Tudo. Tudo e praticamente nada. Tudo e praticamente nada. Primeiro, você tem que deixar para trás o que você era. Né? O que você era. E olhar para o futuro, olhar para o presente, agora dentro dessa nova realidade que é você. Então, você deixou tudo quando se fala dos bens materiais, família, emprego, essa coisa toda. Mas você levou consigo esse chamado, que aí é o novo. Então, você deixou tudo e praticamente nada, porque você, diante desse novo, né, que se apresenta, você realmente é o todo aí, é o todo que está presente diante de você, da sua humanidade e diante de Deus, que é a divindade. Esse todo se complementa a partir da resposta que você vai dando para a vida em fraternidade, que é a proposta em que nós vivemos dentro da realidade de vida religiosa. Então, nós largamos
a vida anterior e adotamos um novo modelo de vida agora inspirado nessa humanidade franciscana, nessa humildade franciscana, nesse jeito simples de viver a vida, nessa alegria de percebermos que mesmo diante de todas as situações, mesmo diante de todas as dificuldades, Deus está ali, Ele é o todo que nos dá a luz principal da vida. Ele é a vida. Ele traz todo esse sentido de vida nova, do diferente, do inusitado, de não temermos o que vem pela frente. A missão é essa. A missão é essa. E a experiência é essa. Nós não devemos temer a vida. A vida, ela com Deus, ela se faz toda, ela se faz total. Nessa experiência, parece assim um pouco que existe tanto uma linguagem aí não dissociada, né, mas uma linguagem que beira um pouco aí da eternidade e um pouco dessa realidade. Isso é ser realmente frade, isso é ser Francisco de Assis, isso é seguir Francisco de Assis dentro dessa experiência do todo, o todo. É o todo que se faz presente em você, o todo que se unifica com você a partir do momento em que você está também unido a ele. Eis aí o desafio, e é um desafio que é belíssimo. Esse desafio, ele não deve nos assustar. É um desafio fantástico que Deus nos faz para que vivamos com ele. E aí, é lógico que o escatológico, como linguagem, né, a linguagem do eterno, escatológico, o eu e a vida, ou a divindade, ela é, de fato, muito presente dentro da vida de um vocacionado, de um homem que quer realmente experimentar esse desejo de viver a vida religiosa, de viver a vida franciscana, de viver a vida de frade menor capuchinho, na alegria de podermos ser realmente franciscanos. Olha só que bacana. Freitel, tem uma pergunta aqui do internauta, por sinal, muito especial aqui, e muito querido por todos nós, que é o Vladimir Carvalho de Biapina, ele que mora aí no Crato, na sua região do Cariri. Ele pede a bênção para os irmãos da Pastoral da Sobriedade e faz a pergunta ao Frei. Hoje existe um grupo na Igreja Católica, nossa igreja, que não vê o Papa como grande líder. Como o Frei vê isso? Olha, eu não sei se confirma isso daí, mas na verdade o próprio Bento XVI falou claro que Papa Francisco é aquilo que ele escreveu em teoria, né? Ou aquilo que ele teorizou, o Papa Francisco colocou em prática. Na verdade, se existe alguém, ou algum movimento, ou padres, ou religiosos, ou seguidores da vida católica, que desconhecem o Papa Francisco, esses seguidores, eles estão realmente desconectados de uma realidade que é a igreja. A igreja é uma realidade ampla e uma realidade espetacular, e nós não podemos perdermos de vista o nosso líder, o nosso grande líder. Ele é um exemplo de pessoa e exemplo de liderança. Ele representa realmente, por mais que alguns não queiram, ele representa, de fato, Pedro apóstolo. Então, nós não podemos tirar da igreja, né, a importância
desse homem espetacular que é o Papa Francisco. Esse homem simples, esse homem humilde, mas um homem de grande verdade. É um homem que fala realmente com autoridade. Ele tem autoridade pelo fato de também viver aí dentro dessas experiências das novas comunidades. Talvez seja isso que não possa ou que não agrade a alguns, né? Seja isso que não agrade a alguns, mas ele vive essas experiências bonitas das novas comunidades e que fala com autoridade e fala de forma compreensiva. Todos compreendem a linguagem do Papa Francisco, pois ele, na sua experiência, ele representa aí a nossa liderança maior e também representa a própria vida na sua condição que vai se fazendo. Não existe algo tão bonito quanto o Papa Francisco, nesse tempo de pandemia, na Sexta-feira Santa, quando ele carregou o crucificado da Praça do Vaticano, e aí representando todas as nossas dores, né? Todos os nossos sofrimentos. Então, se há realmente esses que se desfazem aí da pessoa do Papa Francisco, é uma pena. Mas tem gosto para tudo, tem gente que opta por... Cada um segue seu... Mas vamos lá. Ô Frei Theo, de onde vem o lema paz e bem, que sempre é mais falado, né, pelos franciscanos? Isso, o Paz e Bem, Francisco, quando ele em vida, ele pedia para que os frades desejassem a paz para os irmãos, mas não uma paz forçada. Ele queria que essa paz fosse desejada de acordo com a paz que você vive no seu coração, com a paz que você vive no dia a dia. Daí, os frades desejarem a paz e o bem. A paz, nesse sentido de representar a vida também e representar o todo que é você, não fugindo dos obstáculos. E o bem, representando aí toda uma realidade de vida espiritual, de vida material, de vida com Deus. Por isso essa expressão fantástica que aí para as comunidades novas, especialmente para as comunidades de experiência de renovação carismáticas, eles falam do Shalom. O Shalom, né, na linguagem de alguns dos carismáticos, para nós é o paz e bem. Tem praticamente o mesmo sentido. Quero agradecer de coração mesmo. Eu que, olha só, pessoal, tenho um privilégio mesmo. Antes da pandemia, até antes da pandemia, a gente vinha se reunindo, né, mensal, acompanho de perto, e diria, Frei Theo, que todos aqueles que buscam fortalecer seu lado espiritual, eles são mais fortalecidos. Eu tenho o privilégio, a honra de caminhar ao lado de pessoas como você, Frei Theo. E aqui eu deixo o espaço aberto. Arnaud quer fazer alguma colocação? Eu achei perfeita a colocação do Frei, em relação ao Papa, em relação a tudo que ele falou. Uma alegria, não conhecia. E, Frei, se Deus quiser, depois da pandemia, a gente vai se ver, desejar paz e bem uma ao outro. Antes, interessante que antes da pandemia, tínhamos marcado uma reunião aqui para Ipaumirim, né? Aí veio a pandemia, tivemos que cancelar. Prometeram umas galinhas aqui, Frei Theo, ajeitaram, mas veio a pandemia e parou. Mas eu quero dizer a vocês, o pessoal do SCC, aquele abraço no coração todo especial. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para você, Frei Theo, fazer suas colocações finais. Não esqueçam não, viu? Daqui a pouquinho, olha, com a graça de Deus, e aí eu vou deixar
Freitel finalizar, trazendo um pouco de esperança, de otimismo para todos nós. Freitel, é com você. Pronto, esse novo normal que se nos apresenta é, de fato, uma realidade que parece um tanto sombria, mas que nós, como pessoas seguidoras de Jesus Cristo, não devemos temer. Logicamente que isso não tira o que devemos fazer realmente, que é ter precaução, né? Devemos nos precaver, devemos ter cuidado. Esse novo normal ainda existe e é uma realidade presente. A pandemia, ela não fugiu, não saiu do nosso meio, continua aí acontecendo, mas as esperanças são fortes e boas, né? Temos esperanças e temos que acreditar também em Deus. Eu queria só lembrar para a comunidade que nós iremos iniciar o nosso novenário, o Novenário de São Francisco, agora a partir do dia 24 de setembro até 4 de dezembro. E vai ser um tempo de reflexão, um tempo onde podemos realmente viver o retiro espiritual da nossa vida, falando especialmente sobre esse ser que é Francisco, que no nosso tema do festejo, do novenário, tem toda abarca toda essa realidade em que vivemos. Francisco olhou, sentiu compaixão e cuidou deles. Olhando para a realidade de Francisco dos leprosos, olhando hoje para a nossa realidade do coronavírus. Então, que nós tenhamos esperanças, que nós não percamos a nossa fé. Se fala de gente que perdeu fé, se fala de gente... Não, temos experiências belíssimas também nesse tempo de pandemia, temos grandes pessoas que deram a vida em prol de outros, né? Existe já as novidades aí aparecendo constantemente. Então, é um tempo que nós devemos viver com cautela, cautelosos, abraçar a vontade de Deus para nós e não perdermos a esperança. E eu não quero dizer que isso seja, ou que esteja acontecendo, seja a vontade de Deus. Pelo contrário, isso não é vontade de Deus. É simplesmente o desejo do humano de experimentar de uma vida que é dissociada de Deus, né? Então, culminou nessa situação que vivemos, mas devemos, de fato, pedir ao Espírito Santo, à luz do Espírito Santo, para que ilumine aí a cabeça dos cientistas, porque Deus quer se fazer presente no humano e Ele quer que o humano resolva os seus problemas humanos. Então, que ilumine na cabeça dos cientistas a ponto de apressar aí um remédio eficaz para o tratamento e para a imunização da população, especialmente a população sofrida. Tenhamos coragem, tenhamos esperança. Deus está conosco e nós, com Ele, venceremos todas as situações difíceis. Isso daí nós não podemos acabar sem pensar dentro dessa realidade de um Deus que está presente, que está conosco no nosso meio e quer, de fato, usar da nossa inteligência a ponto de darmos uma resposta para o humano. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Foi Deus, se a ciência não reconhece Deus, mas ela vai ter que se debruçar aí e perceber que não foi algo somente da cabecinha dela, né? E desejo a todos uma boa tarde. Você, Jabas, muito obrigado pela oportunidade. Arnaud, felicidades para você. Desejo também conhecê-lo. Admito e gosto muito dessas experiências, né, de renovação. Estudei com grandes pessoas lá da Renovação Carismática, em Fortaleza, no curso de Teologia,
pessoas que têm, assim, um testemunho de fé e de vida muito significante para as comunidades, principalmente as comunidades carentes, aquelas comunidades ali chamada do Grande Pirambu, né? Então, uma experiência muito bonita que eu vivi também com o pessoal, com esses companheiros da Renovação Carismática Católica. Grande abraço para vocês.